Nós vamos pontuar agora os objetivos gerais do nosso seminário Sete Pilares das Práticas Terapêuticas. Eu estou aqui com o Pai Bento ao lado, ele nos propõe, na condução conjunta aqui do nosso seminário, que nós encaremos estes encontros, este e os encontros futuros, como uma terapia, uma sessão de terapia entre nós. Eu como terapeuta, vocês como pacientes, eu como paciente, vocês como terapeutas, em comunhão com os espíritos. Nós, enquanto professores e aprendizes, aprendizes professores, afinal de contas, somos todos um pouquinho terapeutas e pacientes. Os nossos objetivos gerais aqui com os nossos 7 pilares das práticas terapêuticas são, antes de tudo, compreendermos o que são as práticas terapêuticas, quais são as ferramentas, qual é o nosso papel, como nós manejamos da maneira mais consciente, ética, correta, as técnicas, ferramentas escolhidas por nós e com as quais nos identificamos. Nós precisamos entender o real cenário atual das práticas terapêuticas de cuidado ao outro, que é o que faremos especificamente neste pilar 1. Nós vamos entender em que pé estamos, nós vamos entender como é que podemos melhorar este cenário atual das práticas de cuidado ao outro e pareando sempre com os espíritos através das nossas intuições, da nossa mediunidade paranormalidade, utilizando-a de modo mais ético possível e dentro dos cenários específicos e adequados. Um objetivo também é a análise do terapeuta no cuidado individual e cuidado planetário. Este é um dos grandes objetivos deste curso, analisar o meu papel, o seu papel. Nós sendo analisados enquanto agentes de melhora do outro, a melhora individual, da promoção da saúde ao espírito, ao consulente, ao paciente que está ali na nossa frente e, consequentemente, na promoção da psicosfera geral, na promoção da sociedade, na promoção do progresso humano. Nós vamos falar do micro para o macro daqui a pouquinho, quando nós melhoramos a nós mesmos antes de tudo e ao ser humano que nos ajuda, nós estamos melhorando a sociedade. O nosso objetivo também é o de apresentarmos caminhos responsáveis para as assistências humanas. Novamente, nós temos visto sendo disseminadas ideias consideradas por nós, inclusive pelos espíritos, como criminosas a respeito da eficácia de algumas técnicas, da condução de um verbo que visa desequilibrar mais o paciente, o assistido, do que curá-lo. Então, o nosso objetivo, obviamente, aqui não é codificar, fechar um modo de operar dos terapeutas. Isso nunca vai existir aqui da nossa parte, muito menos da parte dos espíritos. Inclusive, todos nós devemos encontrar a nossa maneira, a mais humana possível, ética e consciente, de realizarmos os nossos atendimentos. Mas nós devemos refletir sobre as nossas práticas, sobre o nosso planejamento, sobre as nossas abordagens e fugir das práticas fantasiosas, dos caminhos fantasiosos que servem novamente mais para enganar o assistido do que para curá-lo. Nós precisamos, então, novamente avaliar o domínio que temos das nossas técnicas e ferramentas. Esta avaliação é de extrema importância. É muito comum nós vermos pessoas, terapeutas já formados ou pessoas no caminho da sua formação, do seu processo educativo na área das terapias integrais e holísticas, desejando mostrar mais do que aquilo que elas sabem, ou mais o conhecimento que têm, desejando impressionar o paciente e o consulente. Obviamente,
com o amor que temos no coração e com a vontade de ajudar, a gente quer, inclusive de modo ansioso, atender logo e mostrar para o paciente que nós somos bons, cuidadosos, que estamos dedicados, comprometidos com a prática. Mas há muitas pessoas que, de modo irresponsável, avaliam equivocadamente o seu repertório e manejam o seu verbo, a sua energia, as suas técnicas de modo a enganar o assistido, o paciente. Vamos do nosso tamanho, vamos aprendendo, nós precisamos estudar muito sobre as nossas técnicas, as técnicas escolhidas, ferramentas escolhidas por nós antes de sairmos por aí empregando as nossas técnicas. O Pai Sebastião de Angola, vocês conhecem bastante, ele sempre se apresenta nas nossas lives, está sempre presente, eu sempre comento quando ele surge, ele aparece sempre cantando, batendo palmas, ele trabalha diretamente com o Pai Bento, que é nosso dirigente espiritual. Pai Sebastião de Angola nos conta também, é um verbo de Pai Bento que está lá no nosso blog, o blog das psicografias, que os espíritos passam pelo menos 40 anos estudando sobre uma ferramenta específica com as quais eles se identificam e desejam atuar. E nós aqui queremos acelerar o tempo, abrir mão do tempo. Hoje eu costumo dizer também que chega a ser uma ofensa nós pedirmos para alguém ler um livro, ler uma apostila, apresentar um tema, aprofundar um olhar. As pessoas hoje pegam inclusive as nossas referências bibliográficas daqui do curso e dizem, nossa, 50 livros eu não vou conseguir ler, eu não consigo ler nenhum livro por ano. Nós temos um grande problema neste cenário. Nós estamos lidando com seres humanos, é impossível dedicarmos pouco tempo ao estudo do humano. Antes, já, o próprio Pai Bento nos conta que, principalmente no Lar de Redenção e no cenário, no sítio astral, que é morada de Pai Bento e muitos espíritos, eles promovem workshops, oficinas prévias para os voluntários, os candidatos a terapeutas. Muitas oficinas que já visam filtrar aqueles que realmente desejam se comprometer com o estudo. E essas oficinas demoram muitas vezes 6 meses, 1 ano, a depender do campo de atuação, mais de 2 anos. Então, nós precisamos nos dedicar, avaliar o domínio das nossas técnicas e ferramentas a partir, inclusive, do tempo de estudo que nós temos. Nós não conseguimos tirar bons frutos de árvores que não nasceram ou que não têm boas raízes, é o que nos diz agora aqui Pai Sebastião. Senão o nosso verbo, sim, soa hipócrita, superficial, as nossas práticas e técnicas não reverberam no outro. Pelo contrário, nós podemos inclusive bagunçar mais o corpo físico do nosso paciente, consulente assistido. Nós podemos acelerar processos de doença, sim. Nós podemos fazer com que o paciente saia pior do que entrou, e não é o objetivo. Ele precisa sair da nossa presença melhor do que entrou, do nosso contato. O objetivo também é identificarmos as influências extrafísicas. Este é um tema bastante importante, nós vamos lançar um olhar precioso sobre ele. Nós precisamos aprender a entender, mapear e identificar quando o nosso paciente assistido está impregnado, por exemplo, de energias discordantes advindas do cenário social no qual ele está ou ela está inserida. As influências extrafísicas advindas de processos obsessivos do simples aos complexos, processos parasitários, processos de vampirismo, processos obsessivos particulares e coletivos. Também
as influências identificadas e negativas advindas de um grande campo de formas de pensamento produzidas pela sociedade geral. E eu estou dizendo aqui, me referindo ao planeta Terra inteiro, identificando essas energias que estão muitas vezes coladas, grudadas, essas bactérias, vírus, lavas, que estão grudadas no campo áurico, no campo eletromagnético do nosso assistido, nós já vamos conseguir entender quais são as melhores técnicas e ferramentas para a gente utilizar ou como utilizar melhor a nossa única ferramenta de trabalho na observação do assistido e fazer melhor a nossa anamnese e as anamneses. As anamneses são fundamentais. Então, é a partir de todos estes objetivos e olhares que nós vamos conseguir, inclusive, humanizar as nossas práticas terapêuticas. Este é um apelo do nosso seminário 7 Pilares. Nós devemos adotar práticas mais humanizadas, individualizadas. Não dá para nós não perdermos tempo, não elegendo pelo menos 1, 2, 3, 4 sessões para mapearmos o nosso paciente, para realizarmos uma anamnese profunda, para preenchermos um questionário de observação de modo adequado, para já, a partir daí, sentirmos o campo energético, consciencial, psíquico, emocional daquele que vem nos procurar. As pessoas, obviamente, também os pacientes, os consulentes, desejam respostas rápidas para tudo, não é? Nós sabemos, e nós vamos falar sobre o papel do paciente em pilar específico, nós sabemos que as pessoas querem pagar para ter as suas dores, as suas doenças retiradas, eliminadas, e isso não existe. Esqueça também propagar esse verbo, que você vai eliminar num piscar de olhos a doença, o desequilíbrio de alguém. Ninguém cura ninguém. Seja aqui no planeta Terra, seja no lar de redenção, seja em toda a dimensão astral, em todos os locais éticos, as instituições éticas de cuidado integral, seja em meio aos espíritos de luz. Este é um verbo bastante objetivo, verdadeiro, que deve ser integrado por nós. Nós não curamos ninguém. Nós, terapeutas médicos, psicoterapeutas, magnetizadores, reikianos, consteladores, você é 5% da força da energia que irá potencializar condições mentais, emocionais, energéticas para que o seu paciente, com os outros 95%, busque a sua melhora através de um grande e profundo trabalho que também vai demandar tempo de autoconhecimento, autoanálise, mergulho nos abismos das nossas almas. Me permitam contar brevemente a minha história pessoal, que eu venho contando sempre nos cursos. Eu, como paciente, e serei paciente muitas vezes, aquela que precisa de ajuda terapêutica, ajuda médica, em períodos em que adoeci muito, em que passei e tive que passar pelo médico clássico, por várias psicoterapias, terapias energéticas, ou seja, precisei passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra da área médica clássica, pelo magnetizador, por tantas outras terapias e terapêuticas mencionadas lá na totalidade das práticas holísticas integrativas, um trabalho conjunto. Mas eu precisei tirar forças, entender que se eu não fizesse esse movimento por mim, eu estaria fadada novamente ao desperdiçar da minha vida aqui na matéria. Então, os colegas parceiros, os profissionais iam com a sua expertise em maior ou menor grau, tentando me auxiliar
para que eu fizesse um movimento de busca de autoconhecimento, de análise dos meus desequilíbrios, dos meus traumas complexos, projeções, sombras, para que eu melhorasse. Nós vamos ver que o processo reencarnatório é fundamental. Por si mesmo já é um processo terapêutico para quem não acredita em absolutamente nada. Um forçoso e maravilhoso, rico processo terapêutico se dá através da programação reencarnatória. Mas, objetivamente, eu, assim como todos os pacientes, devem se dedicar ao seu processo de cura. E este deve ser o verbo de nós, cuidadores, dizendo, olha, o meu limite é este. Nós vamos, é o que eu falo para os meus queridos pacientes, que eu chamo de parceiros e não pacientes. Nós vamos lutar juntos, nós vamos brigar juntas, eu e você numa relação direta, mas o meu tamanho é esse, o meu campo de ação é esse. Eu preciso de você, eu preciso que você, com seus 95% de potencial para retomar a sua vida, faça esforços para que o uso da prática terapêutica específica, da ferramenta específica, tenha efeito. E aí também já temos um campo de observação sobre o efeito em si das nossas práticas e também, caso o nosso paciente, a nossa assistida, não faça nenhum movimento por si, não é necessariamente a nossa ferramenta, o nosso verbo, a nossa condução que está equivocada. Mediante muitas pessoas, nenhuma prática tem efeito. Mas, enfim, esta conversa tete a tete, esta verdade estabelecida, os pés no chão, como diz novamente Pai Sebastião, vão tornar a nossa prática mais individualizada, mais humanizada. Uma ferramenta que funciona para uma pessoa, uma prática que funciona para uma pessoa, uma abordagem, uma terapia não funciona para muitas pessoas. Muitas pessoas vão procurar, por exemplo, apometria e assistência espiritual não funciona para elas. Pasmem. Muitas vezes os espíritos não nos deixam nem abrir os campos de percepção. Ela precisa procurar outras práticas, outros cenários que se coadunam com o seu estado de consciência. Muitas vezes não é uma constelação familiar a mais indicada para uma pessoa, e sim uma terapia cognitivo-comportamental. Não só o reiki vai auxiliar uma pessoa, mas talvez a prática mais aprofundada do magnetismo, ou não é o reiki, é assistência no terreiro, por exemplo, de Umbanda, ou é neste momento a medicina clássica, aliás, sempre em primeiro lugar. Isso também é um verbo que nós não cansamos de repetir. Nunca abdiquemos da indicação ou da priorização do auxílio do médico, da médica da terra. Muitas vezes o que o paciente precisa é, antes de qualquer terapia terapêutica, do médico da terra, da medicina clássica, porque senão as outras terapêuticas não farão nem efeito. O que a pessoa precisa não é da leitura do seu campo energético para que a gente aplique magnetismo ou reiki. Ela está num estado é lógico que esta é uma prática complementar, absolutamente eficaz e que não pode faltar num tratamento integral. Mas a pessoa precisa passar pelo psiquiatra, precisa do remédio alopático, precisa da investigação das máquinas, dos instrumentos, precisa da enfermaria, precisa do atendimento de urgência, da UTI, precisa da cirurgia no corpo físico e precisa novamente do ansiolítico, do antidepressivo, enfim. Não dá para nós trabalharmos só com uma frente de assistência. Muitas vezes nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre as 3 grandes áreas de cuidado. Elas devem se
complementar. Este é um verbo nosso aqui na Terra, é um verbo dos espíritos. Lá nos hospitais do astral, a prática é a mesma. Aos médicos específicos que cuidam dos espíritos, aos magnetizadores, aos terapeutas holísticos e integrais, que só podem agir após as condutas médicas clássicas, mesmo lá serem traçadas com as abordagens específicas e os remédios, obviamente, específicos. Tudo isso para que a gente tenha como objetivo também devolver o ser humano ao coletivo, à sociedade. A nossa queridíssima Joana de Ângeles, o espírito que se comunica há mais de 60 anos através do médium Divaldo Pereira Franco e que me inspira muito, aliás, para todos nós que estudamos sobre terapias, psicoterapias, psicologia, psicanálise, a Joana tem uma série de estudos psicológicos que é fundamental para o nosso estudo, para a nossa didática, e eu trago aqui no nosso seminário muitas das colocações de seus livros, dos livros específicos dessa série de estudos psicológicos. A Joana vai falar muito a respeito de devolver o ser à economia social, devolver o ser mais transformado, mais saudável, menos doente, mais equilibrado. Porque uma pessoa doente em desequilíbrio pesa na economia social. Pesa na economia não só financeira, porque sim, uma pessoa doente causa grandes prejuízos aos cofres públicos. Nós sabemos disso, nós temos inúmeras informações através de artigos científicos do próprio Ministério da Saúde, nós temos acesso aos gastos do sistema de saúde aqui no Brasil, e quanto uma pessoa que precisa ser tratada no SUS, nas UPAs, nos hospitais particulares, inclusive, quanto uma pessoa custa aos cofres públicos e mesmo aos hospitais particulares. Então, uma pessoa doente vai não só pesar para os cofres públicos, mas como pesa energeticamente, sim, no campo coletivo, no campo social. Uma pessoa doente é uma pessoa desenergizada, muitas vezes uma pessoa vampira, que por si só vai vampirizar outras pessoas, as pessoas da sua família, as pessoas do seu campo de trabalho, as pessoas na rua. Uma pessoa vampira, quando vai à padaria, ela está murcha de energia. Nós sabemos que a lei de troca de afinidade energética promove o repasse não controlado, o repasse natural de energia de um campo, de um corpo que tem mais combustível para aquele que tem menos combustível. Então, há sim uma piora, um déficit na economia social energética do planeta quando uma pessoa está adoecida. Imaginem num cenário planetário onde bilhões de pessoas estão doentes. Uma pessoa adoecida pesa na economia social e emocional do planeta e, por consequência, na economia psíquica do planeta. Novamente, nós vamos falar sobre a influência, a atuação das formas pensamento manifestas, dos pensamentos em desequilíbrio que nós estamos 24 horas por dia, sim, mesmo dormindo, jogando na psicosfera planetária, na dimensão etérica, principalmente na dimensão astral, e que fazem com que a gente, por rebote energético, a gente adoeça e forme uma sociedade cada vez mais desequilibrada e, portanto, doente. Então, o objetivo de nós, terapeutas, médicos, é o de auxiliarmos do nosso tamanho as pessoas a melhorarem, para que nós que compomos uma sociedade possamos melhorar a sociedade e possamos, a partir daí, progredir socialmente, nos elevarmos em
quanto conjunto de pessoas que visa a busca da saúde integral, da felicidade, da paz, da lucidez e do amor, que é a prerrogativa já de um planeta de regeneração. Nós ainda fazemos parte de um planeta onde as provas e expiações imperam, ou seja, as dores compulsórias e sofrimentos também coletivos, inclusive. Então, é nosso objetivo, quando alguém nos chega, não só atendermos por atender, mas termos em mente de que nós vamos devolver à sociedade, assim como ocorreu comigo, como os profissionais que me trataram puderam fazer também, com e mediante o meu esforço, eu pude ser devolvida ao campo social. E a partir daí eu posso contribuir como ser humano mais equilibrada, energeticamente, emocionalmente, mentalmente, para o meu entorno, para que o meu entorno melhore, se equalize pelo menos e possa auxiliar naturalmente outras pessoas com o meu campo de alta vibração, assim como o seu campo e o campo do seu paciente. Então, o objetivo é nós dizermos para o paciente que ele é o protagonista novamente da sua saúde. Ele deve fazer o seu movimento. Não sou eu, Ana Fuginelli, não é você, não são os médicos que irão torná-la protagonista. Afinal de contas, se o médico passa uma prescrição de um remédio alopático para o meu estado depressivo, para a minha síndrome do pânico, para o meu desequilíbrio, para as minhas psicopatologias, se eu não tomo remédio, eu nunca serei protagonista da recuperação da minha saúde. Se eu não passo pelo magnetismo, se eu não passo pelo psicólogo ou pelos psicoterapeutas ou pelos terapeutas integrativos e ao longo do tempo eu não me submeto às terapias que, ao meu ver, devem ser adotadas como práticas ao longo de toda uma vida, eu não sou protagonista da minha saúde, se eu não cumpro aquilo que me foi orientado. Muitas vezes as pessoas passam por atendimento uma vez, melhoram um pouquinho e acham que não precisam mais do atendimento, da intervenção médica, do remédio, do exame, abrem mão por si mesmas, si mesmos e certamente este estado de desequilíbrio vai voltar e volta potencializado por razões óbvias, volta pior. Novamente, nós precisamos ter em mente que há, sendo mais redundantes ainda, protocolos individuais de proteção, de autocuidado para nós terapeutas que precisam ser seguidos à risca. Os espíritos adotam estes protocolos, nós vamos falar minuciosamente sobre eles na dimensão astral para lidar conosco, inclusive. E nós precisamos adotá-los no nosso ambiente de trabalho. Nós teremos um bônus específico falando sobre formação de campos de proteção, sobre o ambiente de trabalho do terapeuta. E nós precisamos adotar, sim, práticas que vão nos resguardar, salvaguardar da energia discordante do nosso paciente, do nosso assistido. Ou um ato de humildade também. Muitas vezes nós estamos piores do que o assistido, a campos específicos para que a gente tente amenizar. Se não der para a gente não atender, amenizar a ação da nossa energia deletéria discordante no campo do nosso paciente, do nosso assistido. Nós precisamos nos proteger das formas de pensamento individuais e coletivas. Nós precisamos aprender a nos proteger dos assédios espirituais, dos vampiros, dos embusteiros que estão muitas vezes conectados a nós e conectados ao campo dos nossos pacientes e dos nossos assistidos, ou seja, os protocolos individuais de proteção e de proteção coletiva também, a depender da nossa estrutura física de trabalho. Se trabalhamos em grupo, nós precisamos adotá-las para que a gente não
adoeça. Eu conheço muitos colegas que vivem adoecendo, se recuperam, mas adoecem porque se acham super-heróis, acham que conseguem aguentar o campo de embate energético com seus pacientes assistidos, as pessoas que trabalham nos hospitais, os terapeutas das enfermarias, dos presídios, das instituições de amparo mental. Olha, nós precisamos parar de ser um pouquinho arrogantes e precisamos adotar esses protocolos, porque senão nós passamos a ser influenciados por espíritos novamente trevosos que usam da nossa arrogância, egocentrismo para que a gente atue de maneira rasa, de maneira equivocada e para que a gente adoeça, para que nós não nos tornemos um instrumento que tem probabilidades exponenciais de auxiliar a humanidade, auxiliar o seu entorno e a gente sempre adoecendo. Nós somos seres infrutíferos nas nossas práticas assistenciais, certamente. Um dos nossos principais objetivos é o de esclarecermos a todos vocês sobre a necessidade dos protocolos de proteção individual. E, novamente reforçando, dar a assistência ao nosso trabalho, o nosso tamanho. Falar daquilo que vivemos. Eu adoto, aprendi isso com os espíritos. Aliás, novamente reforço que foi a prática assistencial, medianímica, espiritual, que fez com que eu me tornasse terapeuta e aprendi com os espíritos a falar apenas sobre aquilo que eu vivenciei na pele, na prática, o que eu observei em campo, em loco, observei em mim, observei acontecendo com os assistidos dentro do terreno das práticas dos processos desobsessivos, que é um terreno bastante complexo, em meio aos potenciais suicidas, desertores das suas vidas, em meio às pessoas com gravíssimas doenças físicas e, portanto, gravemente adoecidos emocional e psiquicamente. Mas eu falo daquilo que eu vivo. Eu dou exemplos daquilo que eu vivenciei na minha prática de consultório profissionalmente ou na prática assistencial espiritual, sempre de forma gratuita. Então nós vamos levantando informações, estudos de caso, repertórios, e eu falo daquilo que advém da minha profunda observação. Muitos terapeutas, muitas pessoas gostam de dar exemplos de casos que não aconteceram com eles, de casos onde eles não estavam presentes enquanto atores do cenário. Eu particularmente acho que isso nos distancia de um tratamento mais humanizado e muitas vezes a gente adota um verbo de propriedade sobre aquilo que a gente não viveu, de propagação de verdades, de informações que a gente não viveu, e nós então passamos a ser hipócritas e a enganar o nosso paciente. Este é um pensamento muito subjetivo, uma prática individual, mas que eu gosto de adotar. Contar histórias que eu vivi. Partilhar histórias, casos com outros pacientes, não é? A gente conta casos bons, obviamente, de como foi o processo para um paciente. Pacientes chegam com desequilíbrios semelhantes, embora todos sejam seres diferentes, mas nós podemos contar histórias positivas que visem encorajar as pessoas, os nossos assistidos, com muita fé, trazendo fatos reais, verdades. Isso foi tão importante para mim quando uma das minhas terapeutas contava casos práticos dos seus pacientes e eu desesperada, mas isso funciona mesmo? Eu vou conseguir sair dessa? Eu vou conseguir retomar minha vida, retomar o meu equilíbrio mental? Sim, aconteceu. Os pacientes se curaram, adotando esta e esta conduta, estou com você, vamos lutar, mas os exemplos eram
verdadeiros. E isso faz com que a gente se humanize, seja mais autêntico, autêntica e, olha, potencialize a coragem nos nossos pacientes. Nós precisamos ajudar os trabalhadores do astral, então, com essas boas práticas. Nós só ajudamos os espíritos se nós aqui trabalhamos corretamente, porque eles têm um trabalho danado quando a gente age equivocadamente, seja consciente ou inconscientemente. Aliás, quem se equivoca de propósito vai responder mediante a lei de ação e reação, a chamada lei kármica, pelos desequilíbrios causados através das suas terapêuticas, das suas práticas, através do seu verbo. Esta é a lei de Deus. Quanto mais conhecemos, mais temos responsabilidade sobre aquilo que fazemos e como podemos manipular negativamente o nosso paciente, enganando-o e adoecendo mais. E quando a gente adoece mais alguém, obviamente essa pessoa está afadada a mais sofrimento, a maiores processos obsessivos coletivos, e aí a gente dá muito mais trabalho para os espíritos de luz que têm que atuar minimizando os estragos causados por nós, apagando maiores incêndios. Eles já têm tanto e tanto trabalho. Uma pessoa nunca está sozinha, um paciente é sempre acompanhado. Nós, na nossa vida cotidiana aqui, de modo geral, estamos sempre acompanhados por pelo menos 10, 15 espíritos, sejam eles de luz ou não, espíritos que se afinizam conosco, com a nossa energia, com o nosso modo de pensar, enfim. Se nós desequilibramos mais ainda alguém, esse número duplica, triplica, e nós damos mais trabalho para os médicos do astral, para as equipes que recolhem os espíritos sofredores, os espíritos enganadores, maldosos, perturbadores, assediadores, embusteiros. E aí o terapeuta, o profissional que age dessa forma, passa também a ser cada vez mais obsediado. E há formas específicas, nós falamos sobre isso na nossa apresentação. Um dos processos obsessivos mais complexos existentes é o processo de fascinação, ou seja, o terapeuta, que é o foco do nosso estudo aqui, é cada vez mais influenciado por espíritos maldosos, trevosos, que visam fazer com que ele ou ela acreditem que são os melhores terapeutas, os donos da verdade, os condutores das melhores práticas, técnicas, ferramentas, abordagens, e aí, aos poucos, estes espíritos do mal vão tomando a capacidade de discernimento do seu alvo, do terapeuta, do médico, fazendo com que a pessoa cada vez mais perca a sua personalidade e cada vez menos tenha controle sobre si. Isso tem acontecido, infelizmente, bastante nas práticas atuais, neste cenário atual de práticas terapêuticas. E nós, agentes do bem, auxiliares, voluntários, profissionais, candidatos a terapeutas, podemos agir sim como auxiliares nos processos kármicos, seja através dos processos de prova, expiação, os tipos de sofrimento, de dor. Nós somos auxiliares diretos na jornada de reequilíbrio de alguém. Como, novamente, os médicos que cuidam de mim, cuidaram, os terapeutas que me auxiliaram e auxiliam são. Em paralelo, então, nós estamos auxiliando a pessoa a se reequilibrar mediante a balança kármica, como muitos gostam de falar. E aí, olha, nós fazemos a ponte novamente com a melhora da sociedade. Nós vamos devolver pessoas mais reequilibradas ou mais em paz com as suas balanças conscienciais, kármicas, inclusive. E para a gente finalizar, um grande alerta também
que é um dos objetivos do nosso seminário. Cuidado, terapeutas, cuidado. Nós podemos, através de práticas terapêuticas indevidas, mal conduzidas, a depender das nossas intenções, nós podemos potencializar processos kármicos, ativar gatilhos junto aos nossos pacientes que não estavam programados para serem acessados neste momento das vidas dos pacientes. A gente vai falar minuciosamente sobre isso, mas através de uma má conduta, nós podemos acessar no inconsciente do paciente algum gatilho, algum cenário, alguma conduta que vai fazer com que a pessoa se desequilibre neste momento, no dia de hoje, por exemplo, e este momento estava programado, por exemplo, para acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, ou talvez nem acontecer, ou seja, a reverberação, a repercussão do passado ainda não integrado ou de nós kármicos ainda não dissolvidos, estavam programados para acontecer em determinado momento do futuro, ou talvez não, a depender do processo de antecipação da jornada terapêutica do paciente. E nós podemos, para resumir, antecipar esse momento, que é um momento muito difícil, que pode adoecer e que pode muitas vezes levar ao suicídio, induzir ao suicídio os nossos pacientes, quando não, antes promover um maior desequilíbrio. Que fique esse alerta aqui. Este vai ser um tema bastante recorrente ao longo do nosso seminário 7 Pilares das Práticas Terapêuticas. E para a gente encerrar as observações desta nossa aula, nós vamos abordar então os 3 principais cenários, as 3 grandes áreas do cuidado que nós temos vigentes ou em vigor, não só no Brasil como no mundo, mas nós vamos ver que no Brasil, de modo mais ostensivo e sendo mais aceitas algumas práticas, nós podemos então lançar mão de muitos recursos de práticas terapêuticas integrais para promoção de melhora do cuidado ao outro. Objetivamente, nós temos então como área de atuação a área da medicina clássica, já abordada por nós, composta por profissionais da saúde física, emocional e mental, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os enfermeiros, enfim. Nós temos como área principal de atuação também as práticas terapêuticas dadas como integrativas, holísticas, que são compostas e podem ser compostas, além dos médicos, psiquiatras, psicólogos, por praticantes de técnicas terapêuticas diversas, magnéticas diversas. Nós temos como área de atuação a área das assistências espirituais, que é a área das terapias desobsessivas, composta por médiuns, por paranormais, por estudiosos da realidade extrafísica, também composta por dirigentes de grupamentos de assistência espiritual, sempre caritativa, também compostas por dirigentes de grupamentos de assistência espiritual caritativa. E nós temos os voluntários de obras sociais. Percebam que, obviamente, as 3 áreas se misturam. Nós temos, então, profissionais da medicina clássica atuando também na área das práticas integrativas, holísticas, que atuam também na área das assistências espirituais, das terapias
desobsessivas, atuam também como voluntários de obras sociais, de ações altruísticas que visam acolher o ser humano e a sociedade. Então, um médico pode trabalhar com terapias integrativas, com o magnetismo, com o reiki, com a cromoterapia, com a musicoterapia, pode trabalhar também como constelador familiar. Um voluntário pode ser um médico ou não necessariamente, ele é um terapeuta integrativo, holístico. As três áreas conversam de modo geral com maior preconceito e restrição dos médicos ou junto à área médica em relação às outras práticas holísticas integrativas ou que pressupõem, fora da medicina clássica, a influência de energias sutis, de energias e forças, elementos da natureza, da conexão com o divino, área da medicina clássica mas o cenário já está mudando, que abre mão ou nega a influência espiritual nas suas práticas e como fomentadora de desequilíbrios mentais, emocionais e físicos e que provocam doença em muitas pessoas. Então, traçado o nosso objetivo geral, junto às três áreas de atuação sobre as quais mais iremos falar no nosso seminário, nós vamos partir agora para o entendimento do que de fato seja um terapeuta.